Você é uma pessoa que tem grandes preocupações, você é uma pessoa que é muito ansiosa e você é uma pessoa que acredita em Deus, acredita no nosso Senhor. Olha, eu acredito, mas eu sou muito ansioso, eu sou muito preocupada com as coisas, né? Eu, para ser sincero, eu não tenho grandes preocupações. E eu já fui um homem extremamente ansioso, hoje eu não sou mais. E também eu fui um homem muito temeroso com relação ao futuro, mas depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a entender a importância de você fazer aquelas palavras entrar dentro de você e elas serem materializadas como uma promessa que não tem variação de dúvida, né? E quando eu vejo um cristão cheio de ansiedade, preocupações, eu falo, esse ainda não conhece o nosso Deus. Meus amigos, meus irmãos, eu tenho experimentado descansar no nosso Deus, em todas as áreas da minha vida, em todas as emoções da nossa vida, os temores, as ansiedades, né? Principalmente. Mas eu quero fazer a leitura aqui no Salmo 55, e o versículo 22, que é um mandamento. Isso aqui foi o salmista Davi. Nada como Davi para depender única e exclusivamente de Deus. Uma nação inteira contra ele. Lembra de Saul? Que o perseguiu durante toda a sua vida, um exército poderoso. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus o acompanhou em todos os seus passos, né? E no versículo 22 do capítulo 55, a palavra de Deus fala dessa forma: entrega as tuas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Né? E o outro texto que diz assim, no versículo do capítulo 56 e no versículo 10 e 11, capítulo 56 de Salmo, versículo 10 e 11. Em Deus, cuja palavra eu exalto, no Senhor, cuja palavra eu proclamo. Nesse Deus, deposito toda a minha fé e nada temerei. O que poderá fazer-me o ser humano? Eu vivo esse texto aqui, meus amigos, meus irmãos. Onde eu moro é um lugar violento, perigoso, e eu tenho que sair para trabalhar. E eu confesso para vocês que eu não tenho medo. Durante um mês nós fomos tentativa de assalto 4 vezes, e bandidos perigosos, armados. E nessas 4 vezes aqui o nosso Deus nos livrou. Depois eu fiquei sabendo que esses bandidos, eles mataram 2 pessoas. Mataram 2 pessoas. E aí a palavra de Deus vai dizendo que nós que confiamos em Deus, sabemos que Ele está pondo um guarda ao nosso lado. Talvez você está preocupado com a sua saúde. Talvez você está preocupado com as condições do nosso país, condições financeiras. Me lembro que quando eu entrei numa situação, tive um acidente, e aí minha esposa ficou preocupada. Eu falei, não, Deus vai cuidar de nós. E Deus cuidou. Nós conseguimos pagar toda a nossa conta. Conseguimos passar aqueles momentos, né, terríveis que eu passei no hospital, imobilizado. E nós devemos confiar no nosso Deus como uma criança desmamada. Mas parece que nós não conseguimos fazer isso. O próprio Jesus falou, não andeis ansioso por coisa nenhuma. Eu tenho isso na minha vida. Quando eu era mais jovem, fui órfão, e eu tinha uma grande preocupação quanto ao meu futuro. Quem ia cuidar de mim? Quem ia cuidar de mim? Quem ia ser de mim?
né? E hoje eu sou um homem idoso, e até aqui Deus tem nos cuidado, tem nos provido o nosso pão, cuidado da nossa vida, na doença Ele tem nos sustentado. Assim é o nosso Deus. E no Salmo 57, o versículo 7, preste atenção na leitura, e você tem que tomar essa leitura e pôr ele como âncora. O que é uma âncora? Âncora é aquele que segura o barco pode balançar para lá, para cá, mas não sai do lugar. Essas palavras têm que ser como âncora da sua vida. Salmo 57, versículo 7. Meu coração está disposto, ó Deus, meu coração está livre do medo. Seu coração está livre do medo? Você anda temeroso, temerosa? Quero cantar e entoar louvores. Meus amigos, meus irmãos, um dia que eu tiver a oportunidade, eu quero falar alguma coisa que Deus, as muitas coisas, livramento que Deus tem nos dado. Um dia eu gostaria de fazer um vídeo longo, né? Que vai ser longo, dizendo o que Deus fez conosco. Porque o nosso Deus, quando nós temos o nosso coração disposto pela fé, Ele é um muro ao nosso derredor. Lembra de Jó? Satanás falou, o Senhor também colocou um muro ao redor dele? Como é que ele vai se abalar, né? O diabo falou isso para Jó. E será que você acredita que Deus colocou um muro ao teu redor? Ou só ouve falar? Você não perde noites de sono por causa disso, por causa daquilo. Aqui onde nós moramos, nós pedimos para o nosso Deus preparar algum outro lugar. Pela fé, porque quando você tem dinheiro, você tem recurso, é fácil. E quando você não tem, você tem que usar a fé. E Deus preparou um lugar para nós. Nós nem imaginávamos que de repente apareceu um negócio. Nós estávamos infelizes onde nós estávamos por causa das perturbações. E Deus nos preparou um lugar. Tudo pela fé. Deus abre porta onde não tem porta. Deus dá condições quando não há condição. Então, meus amigos, meus irmãos, eu espero que essa breve meditação, se você estiver passando por alguma luta, alguma prova, pode ter certeza que se você estiver com o teu coração disposto, Ele vai te responder. Que é disso que Deus se agrada. É disso que Deus quer. Deus quer que nós buscamos Ele por fé. Ele não está tendo visão nenhuma, não tem esperança de nada. A sua esperança está em Deus, é como acontece conosco, né? Espero que você tenha entendido esta mensagem.